político, até costumo dizer como músico, como influenciador, qualquer pessoa que tenha uma posição de privilégio na sociedade, se ela quiser ser íntegra, moral e cumprir o seu papel histórico, ela deve refletir nas suas grandes decisões a preocupação com este grupo dos excluídos, com este grupo dos pobres e dos miseráveis. Se você é totalmente alheio aos pobres, aos miseráveis, aqueles que na verdade são os que sustentam um Estado, que sustentam um país, é a maioria, né? Os excluídos na verdade são excluídos nos benefícios, mas são a força motriz para manter uma nação viva. Então, se você não consegue se posicionar nisto, significa que você perdeu digamos assim, perdeu a carruagem do seu percurso, do seu propósito histórico no mundo. Então significa que o problema é quando você opta por cumprir o seu propósito no mundo, normalmente tem um preço pesado a pagar. Porque a coisa mais simples neste mundo é você ficar no conformismo. É como se você de repente não quer ser grande desportista, mas não quer sacrificar-se nos treinos. Logicamente, se você não se sacrifica nos treinos, a probabilidade de ser um grande desportista é quase nula. A mesma coisa, se você quer ser um legado histórico, você quer ser alguém que serve de uma referência, uma bússola histórica para gerações, significa que você tem que pagar um preço específico para ser essa bússola. Então você tem que passar por momentos de crise, pode ser rejeitado, pode ser mal interpretado, tem que às vezes vir contra o status quo. Quando o status quo, você sabe que está desviado dos valores nobres da nação. Então este é que é o grande problema. A cruz de quem optou por cumprir o seu papel histórico e o seu propósito de vida. Este é que é o grande questão. Engenheiro, há quem defende que há alguns segredos de Estado, alguns segredos que têm a ver com a nossa história, que uma eventual colocação de uma pessoa que não seja da Frelimo, um indivíduo que não seja da Frelimo, pode criar um cenário complicado para a sobrevivência da Frelimo. Entendo que são esses segredos que estão por detrás da fundação do Estado moçambicano e também os negócios estão envolvidos, as elites estão envolvidas, as elites moçambicanas, que esteja por detrás desta forma como agem esses valores? Sim, também, sim, eu concordo, eu posso concordar com isso, porque de fato há muitos negócios de Estado que foram feitos de uma maneira não lícita, e a Frelimo, infelizmente, ela também sempre teve uma lógica em que para a pessoa ser bem sucedida, para ser bem enquadrada dentro da própria Frelimo, a pessoa deve respeitar a disciplina partidária. Esta história da disciplina partidária e do chamado centralismo democrático que houve antes, que continua a vir até hoje, pode ser o cerne de tudo. Então significa, qual é essa disciplina? Porque a gente, quando fala de disciplina, estamos a falar de linhas orientadoras essenciais de uma certa instituição, de uma família, por aí fora, ou dos valores nobres de uma família que devem ser seguidos. Quando você segue esses valores nobres, significa que você tem disciplina. Quando você é obediente a isso, você tem disciplina. Então, se a Frelimo acha que não pode ser uma outra pessoa que não seja desta organização política a ter privilégio de gerir questões fundamentais do Estado, então significa que a disciplina partidária da Frelimo, ela não é baseada em valores nobres da sociedade. Significa que aquilo que é disciplina partidária é uma disciplina de questões socialmente indisciplinadas. Então significa aí que logo, mais uma vez, se estas grandes figuras elas se conformam e se confortam com essa situação, então significa que há todas as razões para talvez nos próximos tempos serem figuras que vão se apagar na história, não é? Engenheiro, vamos agora ao Podemos.
neste momento, qual é o vínculo que existe com o Podemos? Já ouvimos muita coisa nesta relação, Venâncio Mondlane, Podemos. Qual é o vínculo que existe nesta altura? De forma muito breve. Neste momento pode ser um vínculo meramente afetivo com alguns membros do Podemos que ainda mantemos uma boa relação, uma relação amistosa, mas não temos nenhum vínculo institucional. Portanto, neste momento podemos dizer que com Podemos estamos totalmente divorciados. Certo. Há quem diz que o engenheiro foi alertado pelo Elvino Dias que era um risco associar-se ao Podemos. Esta é verdade que foi alertado? Mas essa pessoa que está a dizer isso, se estivesse aqui nesta sala, eu dava-lhe uma chapada. Para ver que isso é aquilo que se chama rasteira, digamos assim, de má fé, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar as palavras de Elvino Dias, coitado, que não está aqui para se defender, para confirmar ou não essas palavras, e lança-nos. Quer dizer, coloca-me numa situação também um bocado indelicada e desconfortável, porque já não posso falar de uma forma um pouco mais, digamos assim, aberta, extensível, porque Elvino não está aqui. Mas né, de certa forma foi não alertado que havia essa possibilidade de uma possível traição? Não, quer dizer, de uma possível traição não, mas o que eu recordo-me, ele não estava muito confortável com Podemos. Mas veja uma coisa, a pessoa que está a dizer isso pode não conhecer algumas questões, só gosta de fazer alguma especulação. O acordo que foi assinado com Podemos, praticamente o mastermind deste acordo, da nossa parte, nós nos chamávamos Futurena, né? Era a nossa organização informal, foi o Elvino Dias. Portanto, o Elvino Dias é que foi o cérebro que praticamente, ele da nossa parte e da parte do Podemos, a Ruth, não a Ruth, a Judite. Portanto, o Elvino Dias é que foi, digamos, o cérebro do acordo. E aquele acordo ele fez exatamente para salvaguardar situações de futuro em que podíamos ser traídos. É por isso que existem cláusulas lá que nos salvaguardavam de alguns direitos, de algumas situações, por aí fora, porque ele entendeu que se existe algum risco no futuro, que ele poderia assegurar isso colocando cláusulas, digamos assim, que nos pudessem proteger. Quer dizer que havia essa desconfiança, de certa forma? Sim, a desconfiança sempre existe. É por isso que qualquer tipo de acordo, ele só existe porque é preciso salvaguardar a parte, digamos assim, a incógnita que existe na vida, quer dizer, a parte desconhecida e imprevisível do ser humano, não é? Então, essa desconfiança era normal. E depois também há uma outra parte um pouco relevante dessa desconfiança, e é por causa da suposta ideologia política do Podemos, né? Porque Podemos é uma organização política que ela se desmembra da Frelimo, mas ela, a sua identidade ideológica continua próxima da Frelimo. Portanto, é um grupo, é uma instituição da esquerda, né? Do centro-esquerda ou de extrema-esquerda, mas então, e é totalmente diferente daquilo que nós somos. Entende que esta forma, esta aproximação que diz existir entre o Podemos e a Frelimo, que fez com que o presidente Forquilha, por exemplo, decidisse abandonar a estratégia de Venâncio Mondlane e optar uma outra estratégia? Será que esta aproximação tem Sim, o grande problema é sempre o mesmo. Vamos voltar à roda daquilo que eu disse antes. O problema é o seguinte: eu acredito que ele estava foi muito sincero no início. Acredito que não tinha o plano de traição desde o início. Acredito, quer dizer, talvez eu seja ingênuo, mas o que acontece? Quando nós passamos para a fase crítica, a fase pós-eleitoral, e que começa a questão do questionamento e, digamos assim, da reivindicação dos resultados, começa um momento difícil para todos nós. Começam as perseguições, começam as ameaças e tudo isso, e certamente que ele passou por essas coisas todas e não se aguentou neste momento turbulento, não é? E aí que vem aquela questão que eu disse, quer dizer, se você quer manter um propósito de vida útil para uma sociedade,
você tem que pagar o preço por manter essa integridade. Você tem que saber que vai carregar, vai ter que suportar uma cruz pesada para manter essa integridade, para manter essa postura. Está a dizer que o Presidente Podemos não aguentou com a pressão? Não aguentou com a pressão, o mais provável, e depois, como ele já tinha ligações anteriores com a Frelimo, como é um homem ligado à segurança do Estado, você sabe, essa gente, como se diz, uma vez polícia, polícia para sempre. Então, todas estas coisas interligadas, ele as cozinhou e decidiu que a melhor coisa, de fato, é voltar a associar-me a Frelimo. Como algumas pessoas tentam fazer agora, que estão a passar por este momento, também dizem, era melhor você estar com a Renamo, não é? Porque estão a notar que o momento é difícil, então estão a tentar levar-me para uma zona de conforto. A melhor coisa é ir para a Renamo, pá, e acabavas com tudo isto, pá, e... Numa entrevista feita aqui no CIPcast, o Presidente Ferguilha disse que esta cisão deveu-se à forma como o Presidente, o Engenheiro Venâncio, estava a liderar o movimento. Disse que, por exemplo, não comunicava algumas decisões no âmbito deste acordo coligatório, não comunicava algumas informações, não dava a conhecer algumas informações a ele, e defende que o engenheiro estava a ser radical, de certa forma, na forma de atuar. E que há situações em que, por exemplo, há um documento que foi à presidência com as exigências que o engenheiro tinha, que não foi acordado com o Podemos, tanto que houve dois documentos diferentes que entrou na presidência, um do Podemos e o outro do engenheiro Venâncio Mondlane. Qual é a sua resposta a esta? Mas, isso é muito curioso, né, Raul? Porque assim, se o Venâncio não comunicava, se o Venâncio estava a ser radical, como é que fica a luta dele, em particular, pelo povo moçambicano? Quer dizer, você vai abandonar uma luta pelo seu povo porque o Raul não está a partilhar comigo, o Raul está a ser radical, o Raul está a ser extremista, então logo eu tenho razões para dizer que vou abandonar o povo. Faz sentido? Porque você está na oposição, você tem um projeto político. E se você está na oposição, tem um projeto político e social alternativo de quem está no poder. E você não pode abandonar o teu projeto alternativo porque um parceiro teu, de repente, parou de partilhar informações contigo. Então você diz, já agora abandono também o povo e me associo ao adversário. Não vês que isto, do ponto de vista da lógica racional, há uma disciplina que chama-se lógica racional, do ponto de vista da lógica racional, isto é um anátema, quer dizer, isto é uma contradição profunda, não é? Alguém que está em uma crise existencial, não é? Então, não faz nenhum sentido, é uma fundamentação que tu notas, é uma fundamentação de circunstância, de alguém que está à procura de um refúgio por ter se metido numa armadilha que depois sabe muito bem de que essa situação é desconfortável para ser apresentada em público. Então arranja qualquer subterfúgio para justificar isso. A questão central aqui que se coloca, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das vezes ele, conversando comigo, estava fora do país, acho que estava no Catar ou no Dubai, já não me lembro, eu estava em Oman. Então ele a conversar comigo dizia assim, nós amanhã decidimos, eu e os partidos políticos vamos fazer uma marcha a partir da Praça de Touros, uma marcha que vai sair dali da Praça de Touros até não sei onde. Até já comunicamos à polícia, uma marcha pacífica, não sei o quê. Olha, no dia da tal marcha, a única marcha que ele dizia que ia participar, não aconteceu. Não esteve lá presente. Até a própria polícia que estava lá, à espera dos marchantes, não veio um único marchante, nem o líder da marcha esteve presente. Então esta aqui é a grande questão, esta aqui é a questão do fundo. Então significa que se você quer fazer uma luta desta dimensão, você não pode fazer a luta com uma pessoa que não está preparada nem sequer para organizar uma marcha pacífica, tem medo, não esteve lá presente. Então você não pode fazer isso. Isto faz-me recordar aquele filme do Spartacus, não é? Não sei se estás a ver o dos 300, daqueles 300 guerreiros do Spartacus. Lembro-me que o Leônidas, que era o rei Leônidas, veio lá aquele jovem que era um pouco defeituoso, que queria participar como guerreiro de Spartacus. Ele o rejeitou. Ele disse, não, tu não podes fazer parte desta muralha de guerreiros,
Porque nós temos um princípio, que nós nos defendemos com a máxima força. E dentro da nossa linha de defesa, se aparecer uma pessoa fraca, é vital para nós, porque é onde o inimigo vai furar e destruir uns a todos. Então tu não tens capacidade de manter o bloqueio forte. Quer dizer, não vale a pena entrar. Então é a mesma coisa. Quer dizer, nós estamos a fazer uma luta que é extremamente perigosa. Estamos, como eu disse, estamos a confrontarmos com um monstro, com um gigante, com todos os meios, que nem o regime. Significa que você não pode ter uma pessoa vulnerável a ter informação detalhada sobre todos os planos. Se você entrega planos e elementos sensíveis da planificação da ação, você está a pôr em causa toda a organização. Em que momento entendeu que o presidente Forquilha era um ponto fraco na vossa estratégia? Em que momento percebeu isso? Não, eu entendi desde o início, porque logo que nós iniciamos a nossa reivindicação, no dia 21 de outubro, depois da morte do Paulo Guambe e do Elvino Dias, todas as ações que ele tomou a seguir foram sempre de evitar momentos que ele achavam que eram arriscados, mas que para mim sempre me pareceram coisas óbvias que devíamos fazer. Sempre esquivou qualquer tipo de posicionamento, que tinha que ser um posicionamento corajoso para demonstrar que nós manifestávamos repúdio em relação àquilo que tinha acontecido e à situação que tinha ocorrido. Eu notei desde o início que ele nunca esteve disponível para isso. Então eu notava que era um elevado risco. Aquilo que eu disse, há vários anéis de segurança para as decisões. Há anel número 1, número 2, número 3, até o anel central. Então há determinadas decisões que você, se partilhar com o anel 3, é um risco para você destruir toda a estratégia e destruir toda a organização. Então talvez foi por isso que, como ele disse aqui neste podcast, que o engenheiro recusou o encontro com ele, com o líder da Renamo e do MDM no estrangeiro. Não, eu não recusei o encontro com eles no estrangeiro. O que eu tinha dito a eles é que não havia necessidade de gastarem fundos para saírem daqui até o Médio Oriente. Nessa altura estava no Médio Oriente. Gastarem mundos e fundos que nós não tínhamos para saírem daqui só para ir conversar comigo no Médio Oriente. Eu disse a eles que é possível hoje nós conversarmos usando os meios digitais de comunicação digital que são possíveis hoje. E já naquela altura estamos a ter vítimas, estamos a ter pessoas que tinham sido baleadas, estamos a ter necessidades de dar apoio às pessoas que estavam nos hospitais, que fazia mais sentido usar esse dinheiro para apoiar as vítimas, que eram tantas, ao invés de se gastar para ir falar comigo. Vamos acelerar, mas ao mesmo tempo. O que é certo é que Podemos é a segunda maior força política neste momento. Assume que os 47 assentos é uma conquista de Venâncio Mondlane? Grande parte, sim, assumo. Quer dizer, não, isso é inegável, né? É assim, nós temos que ver as coisas também historicamente. Na história de Podemos e nas participações nos ciclos eleitorais de Podemos, quais foram os resultados? Isto é preciso ver. Eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Municipal, eles nunca conseguiram um membro da Assembleia Provincial. Este é o histórico de Podemos. Quando houve a parceria comigo, eles passaram, na verdade, a primeira maior força do país. Porque nós ganhamos as eleições e eles sabem disso. Nós temos números sobre isso. Portanto, essa é outra questão também, o abandono muito precoce da luta pela verdade eleitoral. Portanto, eles estavam sempre a dizer, o Forquilha estava sempre dentro dos pontos a colocar, falava da verdade eleitoral, depois dizia a seguir, se não for possível a verdade eleitoral, tal, quer dizer, uma pessoa hesitante, nunca tinha convicção de que devia lutar pela verdade eleitoral até as últimas consequências. Portanto, se você ganhou as eleições, era a primeira força. E, pura e simplesmente, se acomodou rapidamente com a posição segunda que te deram como se fosse um favor. Mas a questão da tua pergunta era ver a história do Podemos ao longo desses anos todos. Nunca tiveram um membro da Assembleia Municipal, nunca tiveram um membro da Assembleia Provincial. E, de repente, são a segunda maior força na Assembleia da República. E isto aconteceu quando? Aconteceu num momento crítico
em que eles tiveram um acordo com Venâncio. Isso é insufismável. Tentar negar isso é como tentar negar que a água é transparente, inodora e incolor. Estão a falar de estratégia. Está a dizer, em outras palavras, que a Frelimo notou que o elo mais fraco desta luta de Venâncio Mondlane era o Podemos e atacou por aí. Não era o Podemos, mas era o líder do Podemos. O líder do Podemos? Sim, sim. Muito bem. O Podemos, nesta altura, é a segunda maior força política do país. O que espera do desempenho desta força política? Há quem diz que são inexperientes, vão ser manintados pela Frelimo, não vão fazer nada. O que espera desta? Vamos ver. O que eu acho que eles se arranjaram uma boa assessoria é provável. Eu conheço uma pessoa que parece que foi contratada por eles, que é uma pessoa muito competente, um professor universitário, um gestor universitário, que não quero aqui citar o nome, tive conhecimento que parece que ele foi contratado como, digamos, assessor parlamentar. Talvez possa dar alguma esperança de produzir alguma coisa substancial, mas mesmo assim é um pouco complicado, porque esse é um dos problemas que eu sempre critiquei na Assembleia da República. A Assembleia da República, com as comissões que tem, se a gente juntar as competências de cada uma das comissões, temos mais ou menos cerca de 35 áreas ou 35 setores da sociedade que são tratadas nas comissões de trabalho na Assembleia da República. Significa que você ter um único assessor parlamentar que é para tratar 35 áreas do saber, áreas técnicas operativas, é quase impossível. Portanto, é uma crítica que eu sempre fiz à Assembleia da República, cujos assessores parlamentares quase nada poderiam modificar da situação triste de a Assembleia da República ser um órgão quase que improdutivo naquilo que é a sua maior competência, que é a iniciativa legislativa. Portanto, eu fui, graças a Deus, eu fui relator tanto do MDM como da RENAMO, e fui o único relator nas duas bancadas que produzia relatórios em todas as sessões. Não sei se agora estão a fazer. Então eu conheço muito bem isto, portanto eu fazia sempre as estatísticas. Portanto, do conjunto das iniciativas legislativas do mandato, a Assembleia da República só fazia 2%. 2%. Mas a iniciativa legislativa está dentro das 3 competências primordiais da Assembleia da República. Portanto, se não houver algo que seja desafiante, aquilo que eu costumo dizer, algo que agita as águas, vai ser muito difícil podermos ser relevante ao longo destes 5 anos. Há quem diz, há quem vai decidir a morte do Podemos daqui a 5 anos. Tem a mesma percepção de que é possível ser nacional ou podemos sobreviver? Não podemos dizer uma coisa dessas, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, não sei o que eles podem fazer. Provavelmente possam trazer jovens, possam trazer pessoas criativas, lutadoras, que tragam uma dinâmica diferente, a gente nunca sabe. Mas agora, com o quadro atual que tem, eles têm que fazer algum esforço. O risco, de fato, de se tornarem relevantes no futuro é muito grande. Há um risco disso muito grande. O acordo coligatório previa alguns benefícios a Venâncio Mondlane. Estamos praticamente no 3º mês do ano. Já recebeu algum valor proveniente do Podemos, uma vez que até a última indicação que nós tínhamos é que havia essa cisão entre Venâncio Mondlane e o Podemos, mas ia-se obedecer o que estava escrito no acordo coligatório. Já recebeu algum valor do Podemos? Graças a Deus. Graças a Deus nunca recebi. Abdicamos disso, né? Porque quando notei que, afinal de contas, os interesses e a visão que tinham sobre o futuro e sobre o próprio Parlamento era uma visão meramente estomacal, então preferi abdicar. Portanto, eles tinham feito uma proposta de alguns benefícios para mim e tal, mas eu preferi abdicar e dizer que fiquem com tudo, mas não estou a ver identidade em termos de visão, em termos de perspectivas com o que vocês querem. Então abdiquei de tudo. Graças a Deus nunca recebi um único centavo do Podemos. Se eles tomassem essa decisão, não aceitaria?
Como? Se tomasse a decisão de enviar a conta do engenheiro... Não, é que nem tinham hipótese, porque quando fizeram uma proposta eu rejeitei logo. Então como é que haviam de enviar se eu logo a partida disse que não queria? Não podiam fazer isso. Que há contas em plataformas digitais do engenheiro que existem nas redes sociais. De repente mandarem sem eu saber. Sim. Sem eu saber? Sim. Nem teriam coragem de fazer. Tudo bem. Gostam tanto de dinheiro que não haviam de fazer isso. Tudo bem. Entende que o presidente Forquilha foi corrompido de certa forma? Houve relatos... Não, eu sei. Olha, eu ouvi que ele recebeu os tais 219 milhões e eu fiz eu não tive o privilégio de perguntar na altura a pessoa que apresentou essa denúncia, né? Porque essa denúncia foi à Procuradoria, perguntar se tinha bases para o fazer. Eu disse que tinha bases muito fortes, que tinha provas inquestionáveis, irrefutáveis de que isso aconteceu. Se realmente a pessoa tem estas provas de que diz, então aí está. Agora temos é que provar isso. A Procuradoria tem aí uma base. Vamos lá ver o que é que a Procuradoria diz sobre isso. Engenheiro, fazer política também requer dinheiro. Como é que se financia para fazer essas viagens, fazer o trabalho político que precisa fazer? É pela graça de Deus. Só isso. Eu próprio às vezes me questiono como é que às vezes temos necessidades financeiras muito fortes, temos uma viagem à porta, temos alguma coisa e não sabemos de onde é que os recursos vêm, mas nunca ficamos numa situação, como é que se diz, com as calças na mão, como se diz. Há sempre pessoas de boa vontade que acreditam e que nos têm ajudado bastante. Mas como disse, não são organizações formais, são pessoas particulares de muito boa vontade. E graças a Deus nós temos contas, temos o PayPal, o Wise e temos as criptomoedas, que são formas, digamos assim, de depósitos financeiros que permitem segurança do contribuinte. Portanto, não é possível rastrear quem que fez uma contribuição em criptomoedas. É quase impossível. Pode-se fazer, mas o investimento para fazer isso é superior que o dinheiro que está lá. Então acreditamos que ninguém vai conseguir ver isso. No PayPal talvez um pouco, mas há muita garantia de segurança. Porque este é o grande problema. As pessoas querem contribuir, mas também não querem ser identificadas. Então para essas plataformas dá-se essa garantia. Engenheiro, tem garantia de que esta forma de fazer política através das contribuições dos apoiantes vai lhe garantir sustentabilidade por 2, 3, 4, 5 anos? Ou entende, porque quem tem a visão de que estas vão ficar saturadas, vão ficar cansadas? Sim, mas essa coisa de ficar cansadas é o que a gente ouve desde o dia 21. Quando a gente convocou a primeira greve nacional geral, a gente chamava assim, primeira greve nacional e geral, também ouvi tantos vaticínios. Eu até gostaria de ir rever os vídeos dos grandes comentadores que diziam que essa coisa da greve, isto aqui só vai durar 2 dias, as pessoas vão se cansar, não há ninguém que vai... Não. Então foi todo o mês de outubro, todo o mês de novembro, todo o mês de dezembro, janeiro. Então significa que as pessoas são muito baseadas nos paradigmas daquilo que já ouviram dizer, daquilo que já viram, daquilo que já experimentaram. As pessoas não estão abertas para pensar em perspectivas, ousadia, visão, utopia. As pessoas não estão prontas para isso, não é? Hoje em dia, se a gente tem um sistema democrático, é porque em algum momento houve uns jovens que foram ousados e disseram que nós não queremos mais monarquia, nós queremos uma república, e que eram vistos como malucos, como não sei o quê. Acreditaram nisso. Então hoje também há muita gente que também ainda está agarrada nisto, que as pessoas vão se cansar, as pessoas não vão poder fazer isso. O problema é que as pessoas não têm a mente aberta para a visão, não têm a mente aberta para a utopia e não conhecem a verdadeira lógica dos fenómenos sociais e não leram ainda o que leva as pessoas a contribuir. As pessoas estão a contribuir exatamente porque a motivação que leva as pessoas a contribuir é que vai fazer com que a pessoa contribua 2 dias ou a pessoa contribua 5 anos. Então essa parte nunca ninguém estuda, nunca ninguém analisa isto, né? Você quando fica a contribuir para um clube, contribui durante 20 anos,
Faz isso por quê? Qual é a lógica disso? O que leva uma pessoa do Sporting que nunca ganha já há muitos anos, mas a pessoa continua como sócio do Sporting a pagar cotas? O que leva uma pessoa a fazer isso? Então o que pode levar as pessoas por 5 anos ou 10 anos a continuarem a contribuir para esse projeto político? Era muito interessante fazer esse trabalho. Há uma contribuição do internauta que pediu anonimato e defende que essas contribuições que o engenheiro recebe devia usar, por exemplo, para construir. Não sabemos qual é o nível de contribuição das pessoas que apoiam o engenheiro. Construir casas, dar cesta básica a algumas famílias que perderam os seus progenitores por causa das manifestações. Sim. Apoio a pequenos comerciantes, apoiar as creches, famílias carentes. Sim, tem razão, concordo. Essa contribuição está muito boa. Agora, a dimensão das nossas contribuições não permite fazer tanta coisa assim, mas, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos foi visitas, eu não sei se acompanharam, nós fizemos várias visitas às famílias que sofreram durante as manifestações da violência policial, pessoas baleadas que precisam de tratamento médico, pessoas que estão detidas, que precisam de ajuda, famílias que também perderam os seus parentes e que precisam de alguma ajuda. Nós, dentro do possível, todas as visitas que nós fazemos a essas famílias, nós sempre deixávamos alguma contribuição, algum apoio. E algumas famílias precisam de apoio permanente, portanto, não apoio pontual, precisam de apoio permanente. E nós agora, em colaboração com a Rede das Mães Solidárias, que é uma organização que está em todo o país, portanto, nós não tínhamos capacidade de poder abranger a assistência em todo o país. Agora nós estamos a canalizar todo o apoio que temos para ajudar as pessoas feridas, detidas, canalizamos para as Mães Solidárias. E elas têm ajudado. Claro que, neste momento, as necessidades que as pessoas têm em medicamentos, alimentação, assistência jurídica, é tão grande que quase não nos resta muito para obras como edificações, isto a dizer, construir escolas, fazer hospitais. Ainda não temos essa capacidade financeira. Pode-se agradar o orçamento, mais ou menos, o funcionamento da estrutura de Venâncio Molhano? O funcionamento mensal. Sim. O nosso funcionamento mensal com os nossos. Quer dizer, porque depende, né? Por exemplo, se temos viagens, pode crescer um bocadinho. Quando vamos ao norte, pode crescer um bocado. Mas o funcionamento normal de todos os meses não é assim tão grande. São cerca de 300 mil meticais por mês. Sim. E conseguem estabelecer. Conseguimos. Mensalmente. Conseguimos mensalmente cobrir isso. Há fontes também que nos ajudam, que não são propriamente estas publicamente conhecidas, porque às vezes estas também não chegam, não é assim, não pode parecer, mas não é assim valores tão astronómicos que a gente tem recebido. Liliana, temos algumas perguntas para os internautas? Mas foram respondidas, tudo bem. Engenheiro, faço pergunta em relação à família de Elvino Dias. Sim. Como está a família de Elvino Dias nesta altura? E Paulo Guambe? Olha, do Paulo Guambe confesso que não tenho assim muita informação. Acredito que Paulo Guambe era porta-voz, penso que sim, era porta-voz e era responsável para a área de comunicação e imagem de Podemos. E creio que, bom, por causa desta situação que nós estamos, não tenho tido muita informação, mas acredito que o Podemos deve estar a cuidar da família, ajudar e acompanhar o caso, né? Mas em relação à família de Elvino Dias, sobretudo a Esmeralda, ela neste momento faz parte da nossa organização e ainda há pouco tempo ela viajou para Climane, porque eles tinham a casa deles aqui em Maputo, com os filhos, e dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem ajudado a família. Uma das coisas que estamos neste momento a fazer, todo o forcing, ainda não se resolveu a questão da habilitação de herdeiros, por causa da família que é grande, mas quem está a tratar de todo o processo de habilitação de herdeiros é um advogado nosso, e nós estamos a cobrir todos os custos sobre isso. E também estamos com outro processo, que é o processo da revitalização do consultório que acabou fechando, o consultório jurídico dele. E uma das coisas que haviam muitos contratos, e que alguns destes contratos tinham valores a receber, que é preciso revitalizar estes contratos para não se perder os contratos. Então temos também advogados que estão a ajudar-nos para manter aquele negócio, para ver se pode ajudar a família no futuro. Então é o que nós estamos a fazer, mas a família também está estável. Claro que é uma dor
é um pouco difícil de ultrapassar, sobretudo quando não há avanços no processo da responsabilização, do apuramento da verdade. É um caso que a gente tem sempre levantado. Ainda penso que esta semana, graças à audiência que tive ontem, quando colocámos estas questões, o procurador disse que poderíamos ter uma sessão, uma audiência com a procuradora-chefe da cidade de Maputo e levarmos todos os dossiês para pedir explicação sobre cada um dos dossiês. Um dos dossiês, naturalmente, é o Elvino Dias. Portanto, vamos ainda esta semana na Procuradoria da cidade de Maputo levar para pedir explicação sobre o andamento dos processos. Para a semana estamos a caminhar para o final, vou fazer perguntas sem rajada, questão de tempo, questão de segurança também da sua pessoa. Equaciona ter segurança armada para si, para o trabalho político que está a fazer? Sim, equaciona sim. Falou-se de uma viatura blindada que... era bom, mas aquilo foi tudo o espetáculo das redes sociais, né? As redes sociais colocavam aquilo, sabes, não é verdadeiro que aquela viatura era minha, não era para mim, mas, sabes, as redes sociais são muito criativas, não é? São muito criativas, já. Mas seria interessante, Muito bem. Gostava de agradecer assim, Vanessa Molhano. Nós temos uma recordação aqui. Ok. Assim. Uau! Mas que bom. É uma chávena. Yes. É uma chávena. Tá bem. Do CIPcast. Este ano o CIP completa 20 anos de existência. Uau. Em nome do CIP, dos colegas do CIP, essa chávena para si, para sempre que estiver a fazer as lives, tomar um cafezinho, lembrar-se desta equipa de comunicação do Centro de Identidade Pública e agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite. É certo que há muitas questões que não foram respondidas, é verdade. Mas temos noção de que também temos que respeitar o tempo que nós temos e também o tempo que o engenheiro tem. Agradecemos por isso, ter aceitado o nosso convite. A pedido, as meninas perguntaram sobre o gel no cabelo. Qual é o gel que usa no cabelo? O gel que usa no cabelo. Mas é muito simples, é um gel muito baratinho, como que é? Está soft, não é? Sim, aquele de tampa amarela, não, verde, tampa verde. Muito barato, não tem nada de especial. Eu uso um comum, esses que vendem aí nos cabeleireiros e tal, até nos famalinos podem comprar, que é baratinho, não tem nada de especial. Era mesmo para desanuviar. Gostamos de agradecer muito e há um pedido também dos internautas, alguns deles, que possamos deixar o engenheiro despedir-se, como sempre despede-se nas suas lives. Vamos dar esse espaço assim. Nós vamos agradecer, obviamente, os nossos internautas pela companhia, pela amabilidade que tiveram de acompanhar este podcast. Foi um prazer imenso. Tem a palavra, engenheiro. Ok, olha, muito obrigado a todos por terem acompanhado este podcast. Queria pedir a vossa atenção para este momento muito triste que nós estamos a passar. Conforme eu disse, temos a nossa mandatária financeira que está detida, sem processo, e gostaríamos que houvesse um movimento de solidariedade que vamos nos próximos tempos convocar para a nossa mandatária e também para todos da nossa organização que estão a ser assassinados, estão a ser sequestrados. Já são 42 pessoas assassinadas do projeto político nosso. Já passou muito tempo. Muito obrigado a todos. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!